Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela professora Rosilene. Meu nome é Vinícius Leal, sou escritor e autor da biografia Barbosa, a saga de um dos melhores goleiros do nosso futebol, publicada em 2019 de maneira independente. Também sou autor do conto A Morte, da coletânea No Refúgio dos Corvos, contos de terror, aventura e suspense, e Hóspede do Diabo, da coletânea Bruxas, Contos e Poemas, volume 2. Ambos os trabalhos foram publicados em 2021 no formato e-book pela revista Conexão Literatura. Tenho graduação em História no Centro Universitário de Brasília e atualmente curso o programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal do Amapá. A minha pesquisa é orientada pelo professor Rafael Senra Coelho, onde abordo aspectos da literatura amazônica com ênfase para o terror e o horror, a partir da análise literária de algumas obras publicadas especialmente por autores amazônidas ou que trabalham com o tema. Traço um panorama a partir de um viés comparativo a fim de destacar as características da literatura de terror no ambiente amazônico. O meu objetivo é trabalhar os conceitos de visagens e do universo encantado. Tais conceitos são encontrados recorrentemente dentro de várias produções de escritores nortistas ou de outros autores do mesmo gênero que trabalham com temáticas afins e análogas ao tema. A princípio, vou abordar uma exposição histórica sobre o tema do horror gótico e tentarei apresentar uma síntese das principais obras e de como certos aspectos estéticos foram se desenrolando com o passar do tempo. Sabe-se que, do ponto de vista histórico, o referido gênero teve como ponto de partida a publicação do Castelo de Otranto, romance escrito por Horace Walpole na segunda metade do século XVIII, publicado em 1764, e que o seu desenvolvimento se deu por meio das obras oriundas das matrizes britânica e norte-americana. Também farei uma análise dos elementos literários góticos no Brasil, através de poemas de Álvares de Azevedo e Augusto dos Anjos. Trarei ainda uma explanação geral do cenário contemporâneo da literatura do terror amapaense e, consequentemente, amazônico. A finalidade principal é pontuar características literárias intrínsecas da nossa região amazônica, bem como observar elementos brasileiros influenciados pela literatura estrangeira. Em um segundo momento, passo a discorrer então sobre os conceitos já mencionados, visagens e encantado. Esse debate teórico e metodológico está embasado em depoimentos da oralidade encontrado entre os ribeirinhos e moradores de Mazagão, município do Amapá. A grande questão é compreendermos se determinados conceitos trazem elementos que formam um fenômeno próprio da região pesquisada ou se tais conceitos são elementos da literatura imaginária que passaram a ganhar uma nova denominação. São essas indagações que procuro responder em minha pesquisa de campo,
Outro fato que considero fundamental é a associação da semelhança entre alguns mitos amazônicos com personagens de terror da literatura cânone. Entre associações, esta associação está sendo constituída com o intuito de valorizar e expor a riqueza de detalhes da literatura da região norte brasileira. Portanto, duas inquietações me levam a refletir sobre essa situação em especial. A primeira delas é a maneira errônea de como os mitos amazônicos são diminuídos e até certo ponto enquadrados dentro de uma subliteratura, se comparado à literatura clássica do mesmo gênero. Outro ponto é a falta de conhecimento acerca da literatura pelos próprios moradores da região. Por essa razão, debates como esses e outros devem sair do mero âmbito acadêmico, o que nos impõe que produções de caráter não acadêmico devem ser melhor debatidas e circuladas. Em relação à literatura mapaense, ainda há uma lacuna a ser preenchida, por conta de uma relativa baixa produção e, nesse momento, nos resta torcer para que novos autores surjam para enriquecer o acervo literário amazônico. Oportunamente, destaco o jovem escritor amapaense Gabriel Yared como um dos personagens representantes da nossa literatura. Suas produções, devo enfatizar, dialogam fortemente com a minha pesquisa, por mergulhar nos conceitos apresentados, bem como por adentrar no universo do sobrenatural. Antes de dissertar sobre suas obras, vale salientar o extenso repertório do autor que transita pela ficção científica, pela fantasia, sendo que parte majoritária de suas produções são voltadas para o estilo do horror e do terror. Desse modo, devemos destacar a discussão feita pela autora Anne Heathcliff em relação à diferenciação entre o que é horror e o que é terror. Segundo ela, terror está associado à experiência que antecede o susto, a passo que o horror é definido como uma experiência subsequente ao espanto. Suas referências foram estruturadas e moldadas a partir das leituras de autores clássicos pertencentes às matrizes culturais britânica e norte-americana. Dentre eles, vale destacar Edgar Allan Poe, Stephen King, H.P. Lovecraft e Bram Stoker. Gabriel também bebeu das influências nacionais, especialmente Machado de Assis. Gabriel Yared, assim como patrono da academia, faz uso recorrente da crítica social com ironia. Isto, claro, guardadas as devidas proporções. Seus trabalhos destacam-se por apresentar fortes tensões psicológicas, e seus personagens são caracterizados por beirarem a loucura e por mergulharem no universo onírico. Em sua estética narrativa é encontrada a presença de flashbacks. Entre os seus contos, destaco Olho do Gato, que nos leva a refletir se todos os terrores dos acontecimentos se sucederam de fato ou se é tudo fruto da insanidade mental ocasionada pela mania de limpeza de Fernando. Essas produções mantêm uma certa similaridade com o conto O Gato Preto,
do renomado escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Seja pelo uso do terror psicológico na narrativa, como pelo fato de do animal felino ser o sujeito desestabilizador dos personagens dentro da narrativa, de certa maneira também é possível fazer uma alusão ao imaginário supersticioso de que o felino negro é sinônimo de azar. Claro, tudo isso foi pensado e narrado dentro do campo ficcional. Outro conto interessante do autor é Toc Tec, Toc Tec. Sua narrativa nos leva a um drama de puro horror, capaz de despertar repulsa a qualquer leitor diante da situação em que a criança da história foi submetida pela avó. Numa narrativa curta e empolgante, o autor suscita a concepção da bruxa dos contos de fadas e nos faz refletir que os monstros mais perigosos são aqueles que habitam dentro de nós. Gabriel também possui contos de ficção científica que flertam com o terror. Outras de suas produções que vale a pena ser apresentada é a novela Brahon, de fantasia sombria, no estilo pós-apocalíptico. Sombras devoram as pessoas e as levam no primeiro feixe da aurora. O autor não nos deixa muitas respostas, e desse modo o leitor pode ter variadas interpretações acerca dos estranhos acontecimentos. Semente de Sangue é o único romance publicado pelo autor até então. Sua narrativa, circunscrita no horror gótico, conta com uma atmosfera sobrenatural a partir da presença do espectro fantasmagórico. Nele também observa-se elementos do mundo encantado. São entidades espirituais que possuem forças oriundas da natureza e podem utilizá-las para diversas finalidades. As crenças dos habitantes da nossa Amazônia nessas entidades são abordadas como outros aspectos da cultura local, como, por exemplo, a manifestação artística do Mar Abaixo, a Batalha de São Tiago, o sincretismo religioso e o imaginário supersticioso. O cenário foi ambientado no distrito amapaense de Mazagão Velho. A história é um drama motivado por uma injustiça. No decorrer da trama, são descobertos terríveis segredos que permanecerão ocultos por muito tempo. A maldição instaurada na família dos Guimarães atravessaram gerações e tiveram suas origens no período do colonialismo. No plano simbólico, a degradação dos Guimarães representa um insucesso de uma sociedade conservadora, trajada por velhos preconceitos de que, até hoje, não foram superados os traumas e cicatrizes decorrentes daquele período. Num panorama geral, grande parte das produções literárias de horror e terror são arraigadas de elementos estrangeiros. Mesmo que, de maneira inconsciente, diversas obras foram nascidas e moldadas pela cultura de massa. Em meio a esse cenário, percebe-se uma supervalorização da literatura clássica, enquanto a literatura amazônica é tida como algo menor ou até mesmo risível. A partir desse prisma, as produções de Gabriel Yared, que mesclam o clássico e o regional, nos faz refletir e chegar à conclusão de que a literatura amazônica de terror e horror possui um vasto repertório e que seu imaginário é tão rico e emocionante como a literatura estrangeira.